Nós tivemos agora, no último dia 29 de janeiro, a celebração dos 10 anos do Dia Mundial Índigo. Índigo é essa nova geração, que tem nascido desde 77 para cá, mas na realidade todos nós somos índigos, né? Pessoas com sensibilidade, pessoas que têm dentro de si essa semente de paz planetária. E nesse mundo de transformação, de evolução e de mudança, essas crianças, esses seres, nós, somos os precursores dessa nova energia de paz planetária. Então eu queria perguntar para vocês como é que vocês sentem esse processo, essa palavra de educação, na família, no planeta, na sociedade. Bom, eu sinto que ainda a gente está caminhando dentro desse processo. Pela minha experiência em escola, pela experiência em geral, eu acho que está faltando um pouco a participação dos pais. Os pais ainda não estão preparados para educar essas crianças que estão vindo. A gente diz, lê, ouve sempre, né, que essas crianças já vêm prontas, vêm com muita sabedoria, vêm muito preparadas, mas os pais, não tendo preparo, isso daí fica um pouco vazio, porque a criança não encontra o respaldo que ela precisa. Então, eu sinto isso, que falta um pouco a preparação dos pais, falta os pais se dedicarem, os pais levarem as crianças para participar das coisas direcionadas a elas. Os pais estão preocupados com eles próprios. E, na maioria das vezes, do ponto de vista material, está tudo muito difícil, ganhar dinheiro, trabalhar, sair de casa. E as crianças, com tanta sabedoria, com tanta bagagem que elas vêm, estão ficando um pouco de lado. Então, tudo é comprado, são presentes, é gente para tomar conta, seria a babá ou a empregada, ou então colocam as crianças num excesso de cursos extras, além da escola, né? E para ocupar o tempo da criança. Ou então elas ficam com videogame, computador, o que não é saudável, né, em excesso. Então, eu acho que falta isso, um preparo para os pais. Os pais têm que ser preparados para lidar com essas crianças, senão a gente não vai conseguir grandes resultados como a gente está esperando. Bom, de assunto muito sério, não é? Esse assunto que é a ausência dos pais na educação das crianças hoje. Vamos dizer que hoje nós estamos num mundo onde tudo é muito terceirizado. Então a gente passa tudo para outro resolver. E tem muito pai deixando para a escola a transmissão dos valores. E valores a gente aprende na família. Então, eles põem a criança bem cedinho na escola. Por favor, não estou criticando os pais, porque o nosso sistema faz com que a mãe deixe o filho com 4 meses no berçário. Se ela trabalha, é esta situação. Às vezes 6 meses, mas isso é negociado. Quer dizer, por lei você tem direito a 4 meses, né, ficar com seu filho em casa amamentando. E o que acontece? Esta criança, ela vai ser educada pelas pessoas do berçário, e os pais vêm reclamando porque não estão sendo bem tratados, que era uma questão que ela deveria desenvolver. Então, ela trabalhou com crianças até 6 anos de idade, e as crianças ficavam em período integral? Tinha crianças de meio período, intermediário e integral. Crianças integral. Então, ali é aquele mundo que eles vivem. E naquele mundo, na verdade, é um mundo falso. Não é assim. Claro, a escola pretende ajudar, mas a criança devia estar em casa, aprendendo em casa, mexendo nas coisas. Então, eles são clientes desde pequenininhos. Então, a comida vem você não reclama com a moça que não fez a comida. Tem umas coisas muito curiosas que estão acontecendo na nossa sociedade, não é? Então, os valores, a transmissão de valores, que deveria ser da escola e dos pais, sobretudo, e das religiões, das crenças que as pessoas têm, as crianças estão sem chegar perto disso. E os valores vêm através da sociedade de consumo. Nós estamos com um problema seríssimo das crianças quererem apenas comprar os objetos materiais e tal. Então, nós vivemos numa sociedade de consumo, e a sociedade de consumo quer mais que nós nos transformemos em consumidores. Porque quanto mais você comprar produto, está ótimo. Agora, a família, a escola quer criar
pessoas felizes, cidadãos. Então nós vivemos uma luta. Hoje a educação é mais difícil. Você sabe que eu tenho até dó hoje das mães com os filhos pequenininhos. Eu tenho sobrinhos, netos. Que luta que é educar hoje uma criança. Porque você tem o tempo inteiro a publicidade dizendo para a criança o que ela tem que querer, o que ela deseja. E vai que você não entrega para a criança arma um berreiro. É uma situação muito delicada. Então vamos dizer que os pais hoje têm que saber educar melhor do que os de antigamente. Então vamos ver se a gente consegue dar uma dica para eles. Eu queria interferir aqui e falar que, já que você disse que realmente existe essa grande dificuldade dos pais entenderem as crianças, faltam cursos para os pais, então. Então, a gente podia começar a pensar numa forma de educar os pais para esse nosso novo momento planetário. Exatamente. Porque eu me lembro assim, que na minha primeira infância, porque eu me recuso a crescer, mas eu tenho 54 anos, e, eu jogava queimada, eu empinava papagaio, eu ia pra rua, carrinho de rolimã com os meus primos e tal. Hoje em dia, você vê, a criançada, eu tenho uma sobrinha de 13 anos, desde os 3 anos, né, que fica lá no videogame, no joguinho, mexe em tudo, etc. Então, tudo bem, às vezes funciona. A nível de... É um sistema que a criança fica quieta. Mas o quanto realmente está aprendendo? Né? Eu sinto falta dessa interação, dessa integração, pelo que eu observo, né, hoje nas famílias. O que vocês sentem de a gente realmente organizar algumas palestras para os pais? Olha, é por aí que tem que começar. Não Carmen. é? Não adianta a gente focar na criança se os pais não estão interagindo, não estão dentro desse esquema. Entendeu? Quem traz as crianças? Os pais. Se eles não estão preparados, como é que eles vão? Então, eu acho isso fantástico. Cursos, ótimo. Fantástico. Vamos começar já com esses Agora que eu cursos. já dei mais lição de casa para todo mundo, que é como eu também recebo do plano espiritual sempre mais tarefas. Não, a gente está aqui hoje iniciando um grande projeto do Mestre Saint-Germain há muitos anos. A Pax teve uma escola infantil durante uma época, porque ele pediu. E aí, como eu tenho só um corpo e são muitas atividades, nós paramos aquele projeto para reiniciar agora em 2015 a nível internacional. Então, e vocês são a base vocês duas que estão na área da educação, eu sou a base espiritual e o elo entre as pessoas, enfim. Mas vamos pensar naquilo que realmente está faltando, porque a gente possa suprir todos esses gaps, essas lacunas, para que todo mundo possa ter a informação necessária para servir melhor e para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor educador. Exatamente. E para as crianças tenham mais qualidade de vida, né? E não fiquem fugindo da realidade através dos videogames, televisões e coisas Exatamente. assim. Né? E eu vejo assim, como ela falou, as crianças com 4 meses ou 6 estão indo para a escola. E nem sempre as pessoas que cuidam também têm um preparo para passar para a criança, entendeu? Tudo aquilo que deve. Então, tem que ter, mesmo tendo, às vezes, um suporte por trás, você não está também o período todo junto, né? Então, existe isso também. E o que eu acho assim, a mãe, principalmente, os pais, né? Porque são os dois que educam, mas principalmente a mãe trazer o pai para esse trabalho, né? Porque ele acha assim, o meu dever ainda eles pensam assim, é sair, ganhar dinheiro, pôr o dinheiro, sustentar a casa, é o mantenedor, e mesmo que a mulher trabalhe, parece que ainda a figura do pai é essa. Então, os dois têm que participar. No pouco que eles ficam em casa com essa criança, sabe, existem coisas para fazer. Não são pesos, de jeito nenhum. São coisas simples que facilitam a educação dessa criança, facilitam a maneira de como passar para a criança afeto, carinho, amor, segurança. Que essa é a função dos pais, passar segurança. Confiança, né? Então, tem atividades que são simples, fáceis, inclusive a música, né? Que eu usava muito na minha escola. Então, tudo que se fazia era com fundo musical adequado. O que é um fundo musical adequado? As músicas eruditas, que a gente chama de música clássica, estavam sempre de fundo na escola toda. E na sala de aula, de acordo com a atividade que era dada, era um compositor musical. Por exemplo, quando a escola infantil alfabetizava, a gente colocava nesse momento de aprendizagem, aprender a escrever, ler e tal, Mozart de fundo. Então, é a música adequada para facilitar o entendimento, a compreensão, a assimilação da matéria.
quando é hora de recreio, ou hora do lanchinho que a gente fala, música infantil. Então, tudo tem uma música adequada para colocar. Isso é difícil? Não é. Isso é fácil. A música trabalha a depressão, a música trabalha sentimentos de espiritualidade, envolve o espírito, a alma. A música faz esse trabalho sozinha. O trabalho que vocês têm é só colocar de fundo. Então, eu acho que a gente tem que começar a mexer com tudo isso, para os pais entenderem, facilitar a educação, né, e educarem de forma correta. Queria acrescentar aqui nessa história da música que ela disse. Não. Tem mais coisa. Não, tem mais, então. Ela falou da coisa da música, quer dizer, como a arte precisa chegar à criança. Sim. Então, no século XXI, estamos no século XXI, minha gente. No século XXI, a criança precisa ter uma convivência com a arte, uma formação em arte muito importante. E o convívio com a natureza. O que está acontecendo hoje? A criança está distante da natureza. Ela está um estranho, ela está um ET no planeta. E nós sabemos que as crianças índicos justamente têm esta relação importante com a natureza. Mas se na minha infância eu nem percebo que é uma árvore, fica difícil isso na fase adulta. Então a gente sabe, pode ser que essas crianças, estamos entendendo, que são crianças que têm já uma maturidade maior. Mas a infância é um período de influência muito grande. Se os pais não dão valor a isto, até ela reconhecer isso no futuro, nós estamos atrasando a vida deles. Então, a relação com a natureza se torna fundamental. Então, a criança mexe com planta. Então, as escolas hoje, tem muita escola que é uma salinha fechada, e nem estou falando de escolas simples, escolas até com mais padrão, que as crianças estão fechadas, com tecnologia em volta, e nada de natureza. Então, mexer com planta, mexer com animal. Gente, outro dia eu vi no shopping uma cena de uma mulher com um cachorrinho desses bonitinhos assim, andando no shopping. O cachorrinho parecia um imã das crianças pequenas. Todas as crianças pequenas queriam chegar no cachorrinho. Ou seja, atrai a atenção da criança. Mas se a criança não convive, depois fica uma coisa estranha. Um cachorro é motivo de medo. E hoje nós temos crianças morrendo de medo de cachorro. Claro, tem cachorro bravo que tem medo. Mas criança, então, ela é estranha. Então, se não faz parte da infância, na fase mais adiantada vai causar estranhamento, uma estranheza, até uma certa ideia de exclusão. Então, arte, como você falou, música, intimidade com música, com artes plásticas, com a dança. Isso tem que fazer parte do dia da criança. Verdade. Eu queria dizer que até os 7 anos, espiritualmente, a criança forma a sua personalidade. E ela adquire os hábitos e caráteres da família. E escolhe as virtudes e tem, através dos exemplos mais próximos, aquilo que ela vai se espelhar para servir e ser alguém na vida, até os 7 anos. Queria dar a opinião de vocês, queria saber o que vocês sentem hoje em dia, com os pais deixando as crianças logo cedo, né, em todas as escolas, etc., com meses, com 1 ano de idade já está em outro lugar. A criança acaba ficando mais tempo acordada na convivência de pessoas que não fazem parte da linhagem sanguínea e que não estão no contexto da família. E, infelizmente, na maioria das vezes, estão lá por obrigação, né? Estão servindo porque precisam do emprego, precisam do trabalho. Como é que vocês sentem essa situação? Por favor. Como é que forma a personalidade da criança ideal, já que nós estamos hoje colocando a pedra fundamental de um novo projeto de educação? Como é que nós conseguimos consolidar a educação da criança de forma ideal? Então, a criança realmente ficando mais tempo na escola, então aí a gente já sai daquela coisa que precisa trazer os pais, precisa trazer os educadores também. Então, a nova escola precisa ter educadores que entendam. Essa foi a grande dificuldade que eu tive. Entendam que a gente não é só um corpo material, a gente tem um corpo espiritual que também precisa ser cuidado e ser tratado. A verdadeira felicidade de uma criança, de um adulto, vem da alma. É só quando a gente sente na alma é que a gente realmente sabe o que é felicidade. Então, a criança entender que a felicidade não está em ir, por exemplo, num passeio para comer fora, junto com os pais, os amigos dos pais, enfim, aquele social. Não. E agora, a escola precisa mudar.
os educadores têm que se preparar. Então, eu vejo a grande necessidade de trazer para o currículo escolar. Tanto, artes já tem, mas que seja música, dança, até artes marciais, mas dada com responsabilidade, né? Porque artes marciais não é para ensinar a criança a ser agressiva de forma alguma, é disciplina. Quanto que uma pessoa, por exemplo, que faz karatê, tem que desenvolver de disciplina e de confiança dentro dele para dar uma pancada e quebrar um tijolo. Entendeu? Então, isso é disciplina. Tudo isso tem que fazer parte do currículo escolar. Não adianta leva depois para uma escola de dança ou uma escola de música, se a pessoa quiser se aprofundar naquilo, se tornar um expert. Se não, isso tem que fazer parte da escola, mas não do jeito que está sendo dado. Tem que ter um conteúdo, por exemplo, na parte de artes, que eu lidei muito com isso com as crianças, não é o desenho na folha, que a criança risca, desenha, enfim, é comprar uma tela, colocar, como é que chama? O cavalete, o banquinho para a criança sentar, o aventalzinho, para ela se sentir importante. Aquilo não é uma atividade comum, é uma atividade que vai fazer ela poder colocar ali aquilo que ela sente. Então, ensina como é que trabalha, e depois esse quadrinho, a mãe ou o pai tem que saber que tem que ser valorizado, porque eu já vi em casa de alunos meus, gaiola, forrada, com o trabalhinho que eles fazem na escola. Eu vi isso, entendeu? Então, por isso que eu falo, a tela coloca na parede, a criança tem o quartinho dela, pendura lá, valoriza, entendeu? Isso é muito importante na formação da criança. Então, eu penso dessa forma. E você, Eliana? Ixi, temos tantas coisas para falar, né? Cada coisa que ela fala, eu tenho vontade de puxar para um lado, puxar para o outro. A gente está aqui para compartilhar, crescer, e estamos iniciando um grande ciclo. Vamos lá. Então, por exemplo, ela usou a palavra disciplina. Não é a disciplina que a pessoa precisa nas artes marciais. Tem muitos pais que acham que criança não precisa de disciplina. E tem umas crianças insuportáveis. Como as crianças estão mal educadas, não, gente? Salvo raríssimas exceções, elas estão insuportáveis. Porque os pais acham que elas são incríveis, maravilhosas, e não dão o mínimo de disciplina para essas crianças. Tem criança hoje que não conhece o mínimo ritmo da natureza. Você acorda né, com a luz do sol e dorme à noite. Tem criança 2 horas da manhã acordados. Vocês já viram isso? Já. E isso desregula tudo. A criança, então, criança de noite é hora de criança estar na cama. Mas tem pais muito modernos que levam a criança às 2 horas para balada, falam, ele vai se adaptar. Que é isso? Então, o ritmo da natureza, voltamos ao assunto natureza, né? Porque a gente sabe que a natureza, quer dizer, é a manifestação de Deus, não é? É uma coisa tão importante. A natureza, para a criança, você nem precisa falar muito de Deus. Você fala, mas só se você mostrar a beleza da natureza, ela vai perceber que tem alguém por trás dessa maravilha, não é? E a criança não tem a relação com a natureza e nem respeita o ritmo da natureza. Então, tem criança que acorda, esse horário de dormir, e às vezes tem eventos à noite, eu saio da Paulista, que eu dou lá na Paulista, à noite, mãe passeando com criança no carrinho às 11 horas da noite, na Avenida Paulista. Que isso, gente? Não combina, né? Domingo no parque, de manhã ainda, certo, é uma coisa mais natural, né? Mais então, normal. Essa questão da disciplina, então a criança, nossas crianças que vêm mais espertas, elas precisam de disciplina. Então, precisa ter noção. Inclusive, quando você disse da história da produção do quadrinho, o que a mãe está ensinando para o filho quando ela pega o desenho dela e põe lá para a gaiola? Desrespeito. Eu desrespeito o que você produziu. Nós estamos sabendo tanto a importância do respeito. O respeito é fundamental. Então, princípios básicos, gente. Tem criança que não sabe mais o que é diálogo. Eu falo... Né? Nós não estamos aqui num triálogo. Você fala, quando você fala, eu estou te escutando. E é assim, tem criança não, que ela vai falando ao mesmo tempo. Vocês têm observado isso? Que a criança não sabe que existe, mas é porque não aprende em casa. Exatamente. Eu estou explicando, não é que a criança nasceu com defeito. Mas se ela
percebe que quando ela fala, a pessoa não valoriza o que ela diz. Gente, vamos continuar mais um pouquinho? Eu me empolgo com esse assunto. Não, vai. Olha, Fica à vontade, a gente está aqui para isso mesmo, para compartilhar sobre educação. A criança diz uma coisa que não é verdade. E você sabe que não é verdade. Então você diz para ela, você está falando a verdade mesmo? Ela diz, estou. Então, diga que você... No fundo, você sabe que ela está mentindo. Mas se você diga, eu acredito no que você fala. Então, tá bom. Você disse que você não fez? Eu acredito. Se a criança perceber que realmente você está fazendo, que você acreditou direitinho, passado, às vezes, uma semana, ela vai chegar para você e dizer, sabe aquilo que você disse? Que eu tinha feito, né? Eu menti? Eu menti, ela esclarece. Agora, eu acho incrível o pai desqualificando. Você não está falando a verdade, menino. Já viu o que é isso? A criança, não é bobagem. Então, a criança vai aprendendo que a palavra dela não tem importância. É verdade. Então, quando a criança, essa história da verdade, nós estamos falando tanto de valores éticos no mundo de hoje, quer dizer, quando você fala, você está falando a verdade. E se você está mentindo, no outro momento você vai dizer, desculpa, aquele momento está sob pressão, mas nós estamos ensinando as crianças a serem verdadeiras. E agora tem muita criança aí que tem 3 anos de idade e já esconde o jogo. Você já viu isso? Né? E depois vai falar, eu não sei porque meu filho mente. Mas, claro, você ensinou, você não valorizou, você não disse. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Nossa, educação, eu sei que vocês sabem, mas eu quero insistir com vocês. É de uma responsabilidade. Então, quando tem uma criança no ambiente, você tem que se policiar. Porque às vezes você está assim, meio... mas tem criança, você está ensinando, porque a criança aprende com a gente tudo. Normalmente aprende o que a gente acha que não tem que aprender. Né? Mas então, se existe uma criança no ambiente, hoje os pais falam tudo na frente das crianças. Né? Que é isso? Você tem que selecionar a informação. Não é tudo. As crianças às vezes ficam muito assustadas. Elas não têm estrutura. Falam, uma guerra de não sei o quê. Esses meios de comunicação de massa também, que são um terror. Mas vamos dizer, mesmo em casa, na nossa conversa, você fala uma coisa, a criança fala, ai meu Deus. Ela não tem, às vezes ela nem manifesta. Mas ela ficou muito assustada com aquilo vai provocar, às vezes, pesadelo, sofrimento e tudo, porque ela ouviu uma informação que não era necessária. Então, a gente precisa ser seletivo também para o que passa para a criança. Claro. Me ocorreu aqui, nos Estados Unidos e na Europa, eles têm uma metodologia de educação fora, dentro da escola. Eu estudei na América, e era período integral das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde, e tinha 2 horas por dia que você era obrigado a ficar na biblioteca da escola, estudando a matéria que você era mais fraco. Achei aquilo maravilhoso. Isso é obrigatório durante primário, colegial, até se preparar antes da faculdade. Porque você aprende e se educa a se fortalecer naquilo que você realmente precisa. Né? Mas o ponto agora não era esse, não. É que existem, até hoje, tenho vários amigos que moram distantes de centros urbanos, nos Estados Unidos, que os filhos foram educados em casa. As escolas dão a matéria, os pais estudam com os filhos nos primeiros anos, depois os filhos estudam sozinhos, e eles fazem exames uma vez por mês. Toda vez que tem a prova na escola, a criança recebe a prova em casa, faz, passa, geralmente passa, porque ela está em casa, no ambiente dela, e isso existe muita disciplina. Vocês sentem que se a gente implementasse alguma coisa parecida assim no Brasil, você sente que isso seria uma possibilidade, ajudaria? Até que ponto o Brasil está numa maturidade de disciplina de colocar a criança que está em casa, o adolescente que está em casa, porque hoje existem vários cursos de várias áreas diferenciadas. Até que ponto as pessoas realmente querem aprender e querem crescer? Até que ponto elas não querem fazer escola só para ter o diploma, o certificado, ou porque é obrigatório para arrumar um emprego melhor? Como é que vocês sentem isso, já que vocês são educadoras? Bom, eu sinto assim, o que eu tenho observado, porque embora eu esteja já há 1 ano afastada da escola infantil, eu convivo com alguns pais frequentemente. E hoje eu tenho alunos, né, aliás, exatamente hoje, estão sabendo o resultado da FUVEST. E o que eu percebo é que os pais, os alunos em si, as crianças, não estão assim tão preocupadas e tão envolvidas com essa parte. Essa parte eu atribuo aos pais. Os pais têm uma ansiedade muito grande que a criança preste vestibular em várias faculdades, que entre. E vejo isso no Facebook, porque quando uma criança entra, a mãe coloca toda orgulhosa. Não que não seja motivo de orgulho, mas isso parece que passou a ser algo que é primordial, que é essencial
né? Então, eu não noto realmente que as crianças, os jovens, vão para esse caminho por vontade própria, por realização própria, por prazer, porque estão amadurecidos para escolher esse caminho, porque isso vai torná-los felizes. Aqui a gente não prepara para isso. Os pais é que veem, de acordo com as frustrações próprias, os caminhos dos jovens e das crianças. Então, se ele não conseguiu ser um grande advogado, meu filho vai ser. Se eu não fui um grande médico, meu filho vai ser. Se eu não fui uma dançarina que eu adoraria ser, minha filha vai. Então, a gente vê isso, que aqui não está preparado ainda para algo desse porte, mas não quer dizer que se a gente fizer um trabalho legal, isso não venha a acontecer em breve, né? Você comentou então de alguns pais que dão a educação formal para os seus filhos. Eles recebem toda a matéria em casa e eles é que orientam a lição, tal. Não é que eles criam da cabeça. Eu entendi. Existe toda, né, como quando você está na escola, existem as matérias que vão ser estudadas naquele ano, no ano seguinte. Perfeito. Eles são tudo em casa. professores dos próprios Ao invés filhos. de ir para a escola, a criança fica em casa e faz tudo em casa. Eu imagino que se realmente é muito difícil, mora num lugar ermo e tal, isso se torne seja positivo. Mas a interação dentro da escola é fundamental na formação da criança, né? Então, é bom, a escola não é só boa pelo que você aprende, mas pelo que você aprende também de relacionamento interpessoal. Então, se a criança puder frequentar a escola, eu acho melhor. Se for muito difícil, então se aprende em casa com os pais ensinando. Mas a interação a partir dos 7 anos, dentro da escola, né? Nós primeiro falamos dos primeiros 7 anos. A partir dos 7 anos é realmente muito importante. Agora, hoje existe até muita hostilidade dentro da escola. Vocês já viram, assim, muito essa história de bullying? Bullying sempre existiu, não é, gente? Crianças que são excluídas, marginalizadas, ou porque é pobre, ou porque é preto, ou porque é gordo, ou porque é magro, isso e assim, sempre o bullying existiu. Mas hoje é mais intenso nas escolas porque se formam os grupos e não existe a orientação por parte dos professores. Então, não estou acabando com os professores, eu também sou professora há muitos anos, mas é que não existe uma firmeza em dizer, mas é um absurdo você excluir essa pessoa. Nós temos que trabalhar na inclusão. Esse nosso mundo de paz é um mundo de inclusão. E a criança tem a prática da exclusão e faz aqueles grupinhos. Então, tem que ter realmente os professores firmes para dizer, não, isso não pode acontecer, né? Que absurdo, você desrespeitou. E a coisa vai passando, né? Então, eu acho que nesse ponto também os educadores têm que ser mais firmes. Os pais mais firmes, eu sou a favor dessa... Não sou linha dura, mas precisa. Mas disciplina é fundamental. Não, com certeza. Com certeza. É orientação mesmo, não é? Não, com certeza. E isso é fundamental, realmente, que a escola se posicione dessa forma. Agora, eu fugi um pouco, talvez, da pergunta da Carmen, mas, quer dizer, fugi estando um pouco dentro também, porque eu estava falando que os pais hoje, se você der a eles a função de passar a matéria para os filhos, nossa, aí vai ser um... Nem sei o que vai ser, porque já não tendo essa função... Já não estou dando conta dos valores, não dá mais do conteúdo. Exatamente. Aqui não tem condições. Exatamente. Então, eu acho realmente que a criança hoje tem obrigação de ir para a escola, né, por lei, com 4 anos de idade. Antigamente era com 7, hoje é com 4. Mas, independente da obrigação ou não, a escola tem um fator social muito importante, né? A criança sai de casa, ela vai conviver em sociedade, ela vai aprender a se defender, vai aprender, inclusive, nessa questão do bullying, né, que ela falou, que sempre teve realmente, a criança vai passar por reveses que, estando sob as asas do pai e da mãe, elas não passam, né? Então, isso é muito importante para o crescimento, para o amadurecimento, enfim, para a criança se formar. Esse outro lado é muito importante. Pois é. Para vocês, como é que é a educação ideal? Ideal? Estamos co-criando esse novo futuro do Brasil e do planeta. Para mim, a educação ideal teria que ter
trabalhar os 2 hemisférios do cérebro. Primeira coisa, hemisfério esquerdo, que é mais racional, que é o que se ensina nas escolas, e o hemisfério direito, que é intuitivo, emocional, que é aonde se trabalha música, artes, dança, enfim, todo esse outro lado, a escrita, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de dançar, não gosta de praticar um esporte, mas gosta muito de escrever. Ela tem uma facilidade incrível para se manifestar escrevendo. Então, eu acho que a escola ideal, primeiro de tudo, tinha que trabalhar os 2 hemisférios. E tinha que ter um trabalho voltado para os valores humanos. Então, eu acho fundamental trabalhar valores nas escolas. Né? E trabalhar isso também com os pais, porque a gente precisa começar com os pais, uma lição de beabá também, de como educar. E o que eu sinto hoje é que os pais estão indo muito no embalo. Né? Comigo foi assim, e é assim, a coisa vai automaticamente, vai que vai. A criança se educa pelo exemplo. Então, eu falo em criança porque é nessa faixa etária que se firmam todos os valores, se firma a personalidade, tudo que a gente quer passar é nessa fase, até os 7 anos. Depois, o trabalho é mais difícil. A criança aprende pelo exemplo, exemplo dos pais. Se os pais não estão dando os exemplos adequados, elas não vão aprender. Então, por isso que eu digo que tem que começar com os pais para chegar nos filhos. Então, para mim, a educação ideal é essa. Educação ideal. Essa pergunta é danada, hein? Bom, vamos dizer que existem alguns projetos já que a gente poderia se inspirar. Então, a pedagogia Waldorf, ela busca desenvolver o indivíduo dentro daquela ideia que a gente não é só corpo, mas a gente é espírito, a gente é mente, a gente é espírito. Então, pedagogia Waldorf, eu posso falar com certo conhecimento, porque meus 3 filhos estudaram em escola Waldorf. Então, desde a educação infantil até... Uma delas chegou até o 2º grau, mas pelo menos o 1º grau, os 3 fizeram. E a pedagogia Waldorf, ela trabalha muito arte. Ela faz, por exemplo, todo o sistema dela de alfabetização é em cima de contos. A criança até os 7 anos não é alfabetizada. Está só do outro lado do cérebro, tá certo? Que é o da formação principal. Então, a alfabetização é até depois dos 7 anos, como antigamente, não é? Então, a criança, ela brinca. O que ela faz na escola? Ela brinca, escuta conto de fadas, faz coisas domésticas, faz bolo. A criança faz, é uma delícia, faz tricô de dedo. Gente, hoje ninguém mais faz tricô, né? Você sabe fazer tricô? Eu sei fazer. Olha, que incrível. Você sabe? Eu tenho várias outras aptidões. Então, e eles fazem, os meninos e as meninas. Meu filho sempre dizia para mim, mãe, quando você for fazer palestra, não fala que eu faço tricô, mãe. Porque realmente... Para desenvolver outro lado do cérebro. Exatamente. Mas entre os meninos isso não fica desenvolver outro lado do cérebro, né? Ele falou, mãe, hoje nem mulher mais faz tricô, as meninas não fazem, por que os homens... Você vai dizer que eu faço. Mas então, a pedagogia Waldorf é uma boa fonte de inspiração para a gente ver, porque ele tenta realmente desenvolver música, a inteligência... Vamos pensar nos princípios das inteligências múltiplas, não é? A linguística, lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, a incrível inteligência emocional. Então, essa é uma... E agora, indo para um outro extremo, mas também que trabalha muito valores, a gente tem a Escola da Ponte em Portugal, com José Pacheco, que é um educador, que optou por morar no Brasil. Olha, ele tem que ser nosso convidado. Ele é português, não é? Mas ele acha que é do Brasil que vai sair a grande resposta da educação para o mundo. E é mesmo. E somos nós a pedra fundamental nós dessa estamos energia. Começando aqui, vocês nós, nesse momento, nesse dia sagrado, porque Saint Germain é pioneiro e a gente está iniciando. Então, não, é sério. Eu tenho o respaldo de todo o pessoal internacional diante daquilo que a gente decidir que funciona, nós vamos fazer. Ele diz que ele vai às vezes encontros na Europa e o pessoal fala, mas o que você está fazendo lá no Brasil? O alemão, o francês e tudo. Não, olha, as novidades da educação vão vir do Brasil. Por isso eu estou lá. Realmente ele é um homem que acredita muito. Eu queria só acrescentar uma coisinha que me ocorreu aqui. Uma pessoa conhecida tem uma neta que tinha problema de fala. E ela pensou que a criança tivesse nascido com algum tipo de problema, etc., motor. E depois a gente foi descobrir que a mãe não queria que a criança engatinhasse.
porque sujava, sabe, a mão, a roupa, rasgava, etc. E eu tive a sorte eu conheço muitas pessoas, eu recebo muitos e-mails por dia, e eu recebi naquele dia, eu recebi um texto explicando que as crianças que não engatinham, elas têm bloqueio na fala. E aí eu falei, bom, já que a menina não quer colocar a filha para engatinhar no chão, engatinha em cima da cama, ou sei lá onde, ou forra, não é? Vocês sabiam? Eu não tinha noção disso. É incrível como as fases... Eu estou dizendo porque hoje em dia os pais e as babás, as pessoas que cuidam das crianças, pulam as fases fundamentais, que na realidade ainda é parte da formação neurológica do ser humano depois. É um lance muito profundo. É incrível. Andador é um crime. Andador é um crime. Andador é um crime. É um crime. A criança tem que engatinhar, levantar e cair, até a hora dela conseguir ficar no equilíbrio. Exato. Então, tem uma parafernália tecnológica aí que você pode botar fogo, né? Então, andador é um desses. Então, você falou que a gente tem estágios, mas hoje, por exemplo, então a mãe deixa o filho na escola, você deve ter, na sua escola. E aí, às vezes, ele vem meio sujinho, né? Meu Deus, que maravilha! Subiu numa árvore, caiu, né? E a mãe reclama, a mãe rasgou a roupa. Vira cliente. Eles não são parceiros de educação. Você é clientela. Então, você vai lá, quase que você vai lá no lugar do consumidor reclamar que o seu filho veio sujo. Vocês lembram? Então, você lembrou que você brincava na rua. A gente se machucava. Gostoso, claro. Meu joelho, toda hora, o joelho estava sempre com casquinha. Bicicleta, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje a criança se machuca, então eles vão conversar com a orientadora pedagógica, né? A coitada da orientadora pedagógica tem que inventar uma teoria para dizer que a criança deve se machucar. Mas você não convence os pais. Mas esse pai brincou na rua. Que coisa louca, né? E ele acha que a criança tem que não experimentar a brincadeira, que é essencial para a criança. Se nós estamos falando de criança até 7 anos, a coisa mais importante que uma criança até 7 anos pode fazer é brincar. Não é? É brincar. Não põe em sala de aula, tudo bem, vai desenhar, mas hoje eu estou um pouco em contato com as creches da prefeitura, não é? Os e-mail é mais para frente, assim, e as crianças vão já para a salinha de aula, né? Com 1 ano, salinha de aula. Tem alguma coisa errada, né? Criança com 1 ano precisa de lar, não é? Claro, mas claro, elas são professoras, precisam de colo. Gente, por que a gente leva 1 ano para andar? Porque o ser humano precisa de colo. Jacaré sai andando. Tartaruga sai andando. Ser humano não sai. Vocês viram? Até mamíferos mais adiantados, se vocês já tiveram o privilégio de ver nascer um potrinho, um cavalinho, a égua da cria, já fica em pé. 1 hora depois já está acompanhando a mãe. Ser humano leva 1 ano para andar, porque ele precisa de colo. E tem experiências graves nisso, de criança que nunca foi para o colo, de ter realmente depois consequências graves. Psicológicas, né? Falta de amor. Porque a amamentação, gente, a luta da amamentação, gente. Imunologia. Vamos lá, quer dizer, do ponto de vista de saúde, a amamentação é para a criança, né? Então, a criança funciona do ponto de vista física, biológico, mas também emocional, né? Vou dar só um detalhezinho. Quem dá mamadeira, né, para a criança, mamadeira, dá sempre de um lado, né? Ou vocês já deram mamadeira, pega de um lado, vira a criança para o outro lado e dá outra metade da mamadeira? Não, né? Quem dá mamadeira, pega um lado só e dá para a criança, certo? Agora, quem amamenta, dá dos 2 lados. Você precisa esvaziar os 2 seios. E o que acontece? Isso mexe no cérebro da criança. Tem questão do aprendizado, entendeu? Então, são pequenos detalhes que a natureza faz melhor. O parto normal, gente do céu, 85% de cesáreas na nossa rede, né, na rede privada. Mas você sabe que nos Estados Unidos, desculpa, e na Europa não existe esse caso de cesárea. É em último caso, quando a mãe ou a criança estão correndo risco, ponto. Eu conheço muitas pessoas, já comentei com você outro dia, que uma das minhas amigas teve nenê na cama dela, que é onde ela tem todos os filhos, e é lindo, todo mundo participa, a família inteira participa, o irmão corta o cordão umbilical, etc. Quer dizer, então é uma energia de amor incondicional, e mesmo as pessoas que que têm mais poder aquisitivo, por exemplo, que poderiam pagar o maior especialista para nascimento, etc., eles contratam parteiras,
ou contratam alguém para benzer na hora, para que a criança seja iluminada, abençoada e que venha na hora que ela decidir. É que a mãe sofre, né, algumas horas a mais. Isso se a mãe não se programar mentalmente e falar com o feto, com a criança, com o filho interno, sai logo, vem harmonioso, bem-vindo. Tem todo esse contexto que a gente vai conseguir mudar, hein, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ainda não mudamos muito, que a minha filha, segunda, eu tive em casa. Ai, que maravilha! Maravilha! É puxadinho, viu? É, maravilha. Não, mas eu estou querendo dizer que hoje, então, quando a gente fala em parto normal, você está, parece, falando da exceção. Você lembrou que nos outros países isso não acontece. A recomendação da ONU é 15% de cesárea. No Brasil, na área privada, está 15% de parto normal. Que loucura! Não pode. Então a criança está entrando no mundo já tortinha. Exatamente. Porque quando ela passa, a questão respiratória faz diferença. Quando alguém vai tocar nela depois do parto, ela já teve a passagem, então ela já foi tocada no corpo todo, então ela não tem um choque. Você imagina, você está lá no útero, né? Sossegadinho, né? Tudo delicioso e tal, e de repente alguém abre, te arranca fora. É diferente de você ser expulso. Vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Aí a criança sai. Então, tem muita coisa para mudar nesse nosso século XXI. Temos, nós vamos aqui auxiliar esse momento, pelo menos debatendo, conversando, compartilhando, tendo ideias e atitudes, né? Quanta coisa os pais poderão aprender para poder mudar esse sistema educacional e educadores também, né? Então, tem muita coisa a ser esclarecida e acho isso fundamental. Porque minha filha, por exemplo, que é essa que eu tive em casa, hoje ela tem 24 anos, ela diz que às vezes ela conta para os amigos, que ela acha curioso, né, ter nascido em casa. E o pessoal fala até assim, como se fosse uma coisa meio primitiva, sabe? Até meio, que isso, nascer em casa, né? Então, ela diz, mãe, a gente precisa falar mesmo para essa nova geração que isso é normal. Que o esquisito, claro, por favor, eu sei que quem tem parto cesárea, às vezes precisa, exato. como você falou, não, só em último caso. Em caso de urgência, porque de antes as mulheres morriam muito ao dar luz, era normal isso. Havia, às vezes não morria no primeiro parto, morria no segundo, quer dizer, havia um alto índice de morte. Então, graças a Deus, a medicina evoluiu a ponto de os casos graves poderem ser resolvidos com cesárea. Mas tem mãe que marca a cesárea na sexta-feira, porque sábado e domingo ela quer fazer outra coisa. Escolhe o dia, né? É demais, não é? Tem até uma propaganda, né? Acho que que dia que é hoje? Terça. Ela levanta da mesa e vai, eu quero que nasça no domingo. É verdade, eu vi, pois é. E propaganda de que isso? A que ponto nós chegamos, né? Fala sério. Eu não sei do que eu não lembro também, mas Quer dizer, você escolhe o momento das coisas acontecerem. Será que é isso mesmo? Será que a gente está... assim. Nós estamos brincando de Deus, né? Tem que tomar cuidado. Porque ser co-criador, que é como nós somos seres humanos, através do nosso livre-arbítrio, melhorar a nossa vida e crescer é uma história. Agora, infringir as leis naturais da natureza e de Deus é uma aberração, não tem por onde. Por isso que a gente tem tido essa coisa maluca de, infelizmente, de problemas na nossa mãe terra, através de terremoto, maremoto, enchentes, etc. Porque nós infringimos as leis naturais do equilíbrio, né? Por exemplo, explodindo lá Itaipu, onde é Itaipu, explodiram uma grande cachoeira tão maior quanto a Foz do Iguaçu. 7 quedas. Né? 7 quedas. Eles trouxeram toda aquela energia para poder canalizar. Tudo bem que a gente precisa de hidrelétrica, precisa de luz, precisa de essas conveniências do mundo tridimensional. Mas alguém pediu permissão para os seres da natureza? Alguém falou, desculpa, eu vou explodir aqui, vou precisar desviar o curso do rio? Outra coisa que eu fiquei chocada, que eu tenho comentado muito frequentemente aqui, as principais avenidas da cidade de São Paulo foram construídas em cima de rios. Porque era mais fácil, porque já estava... eu fiquei chocada quando eu soube a primeira vez, porque eu dei aula de inglês na MTU, na Emplaza, durante muitos anos. De uma vez, uma das minhas aulas foi cancelada. Eu já tinha começado 10 minutos depois. Veio uma ordem lá da pessoa que estava no governo, dizendo que tinha que acabar a aula, porque eles tinham que fazer um mapa XYZ para colocar mais semáforos na Avenida Pacaembu. Eu falei, como assim? Mas por quê? Aí me explicaram que embaixo da Avenida Pacaembu tem um grande rio. Eu falei, como um grande rio? Da Sumaré por isso, também. E da Sumaré também. E é por isso que alaga. Quer dizer, aqui a Brasleme é pântano, isso a gente já sabe, né? Eu moro aqui na casa na rua de cima há 46 anos. A Ilírio também é do bairro, tá? A gente sabe tudo isso. Mas é diferente, tem lugares que é uma outra opção. Então, meu sentimento hoje em relação à cidade de São Paulo é um outro assunto, mas tem tudo a ver com educação e com planejamento. Exato. Por que não constrói num lugar onde... deixa o rio no lugar dele, vai fazer uma avenida, ou qualquer coisa marginal, num outro local que esteja longe desses problemas de enchente e de problemas. E agora a gente está num momento assim, no ápice do suprassumo do tumulto e da energia de olhar para tudo que a gente fez que não está certo e corrigir.
Né? É que está tudo explodindo ao mesmo tempo. Isso é falta de educação, na minha opinião. Exatamente. O assunto é o mesmo. Quer dizer, a educação não é só o abecedário, não é a conta de matemática, mas tudo é educação. Né? Exatamente. E também, quando nós estamos falando de educação de crianças, mas o processo é nosso de educação. Quem sabe, quem educou filhos, né? Que é dificílimo, né? Educar filhos e outras coisas que a gente lida, mas como a gente precisa se transformar? Então, essa é outra questão. Quer dizer, a gente fala a educação das crianças, mas é o quanto eu me transformo na educação para poder servir de modelo, porque a criança aprende através dos exemplos. Exatamente. Agora, o que é mostrado a ela é que ela assimila. Se ela não tem a referência do pai e da mãe, ela tem da mídia. E ela tem aquela menininha que tem 8 aninhos e está com salto deste tamanho, sainha curtinha, sexy com 8 anos de idade, não é? Aparecendo no comercial. E aí passa a ser, eu vou imitar esta menininha. E o pior é que ela imita e dança daquele jeito esquisito que aparece na mídia, e aí os pais acham uma graça. E aí o que nós estamos tirando é a infância da criança. Quando a criança passa a reparar muito no próprio corpo, acabou a infância. E o que nós temos hoje, crianças... Gente, que pais são esses que levam filhas, ou filhos, meninos também, para tingir cabelo com 6 anos de idade? O que é isso? Crianças com salto. Meu Deus, salto não faz bem nem para gente adulta, mulheres adultas. A gente sabe que não faz bem para a coluna, tem que usar pouco. Criança de saltinho, sentadinha, feito... Aí não tem movimento, compromete o movimento e a infância foi embora. A infância, nós sabemos que é realmente um momento de formação. Se eu não tenho essas experiências na minha primeira infância, ou até prolongando um pouquinho na segunda infância, como é que vai ser esse adulto? Esse adulto vai ter alguns problemas de equilíbrio. Claro, com certeza. Inclusive, como psicanalista, quando a gente atende alguém para terapia, aonde a gente volta? Na infância. Os problemas, a maioria deles estão lá. Foram coisas da infância, mal trabalhadas, mal resolvidas, geralmente com pai e mãe. Às vezes entra um educador na história, mas geralmente é com pai e mãe. Então, isso a gente tem como mudar. Então, vamos tentar mudar, né? Vamos mudar. E eu estou vendo aqui, nós temos a Elisa, a Paula e a Elisa, que trabalham na energia da Fundação Casa, né, com as crianças que, de repente... É toda uma bagagem diferenciada, né? Nossa Vocês querem falar alguma coisa? Você tem alguma coisa para falar com elas? Aqui nada combinado, mas eu estou sentindo que eu preciso falar, porque nós vivemos um momento de violência muito grande, muito forte, e nós temos que saber como lidar com essas crianças, com esses adolescentes. Eu posso contar uma historinha? Claro. De um menino que eu atendia, na ocasião ele tinha 12 anos. E ele, um dia, a avó, ele morava com os avós. A avó ligou para mim e falou: Johans não está bem, está depressivo, está isso, está aquilo, não está nem querendo sair da cama. Mas veio para a terapia porque ele gostava, né? Era o momento que ele sentia que era compreendido. Porque eu, mais ou menos, que amparava as ideias dele, porque eu entendia, né? Aí ele chegou e eu falei: o que está acontecendo, Johans? Ele falou: o negócio é o seguinte, minha avó quer ir viajar para a praia no fim de semana e eu falei que eu não vou. Ela vai de ônibus. E eu falei que eu não vou. E ela está brava por causa disso. Eu falei: mas por que você não vai? Porque quando eu passo na sala, toda vez a televisão está ligada e eu vi passando um acidente de ônibus que morreram não sei quantas pessoas. E eu não vou de ônibus com a minha avó. Aí eu falei: bom, então nós vamos ter que resolver isso. Conversei muito com ele, tal. Ele mudou de ideia. Depois veio a outra história, que foi aquele buraco que abriu no metrô. Que também ele começou a ouvir, né? Aí ele entrou em depressão, fomos descobrir, era o tal buraco do metrô. Aí ele falou para mim: a televisão tem um papel tão importante, por que eles não aproveitam esse horário para passar coisa boa para as pessoas? Eu não gosto de ouvir isso. Ele falou isso para mim, com 12 anos de idade. Mas ainda bem que ele tinha consciência, né? Exato. Mas é muito apropriado. Né? Muito apropriado. E depois desses 2 episódios, teve um terceiro.
que foi um caso que eu não sei se vocês lembram, de uma criança que os bandidos levaram o carro e a criança foi arrastada por 7 quilômetros, tal. Ele ouviu também. Aí ele falou que desligou, pegou o controle remoto e desligou a televisão e falou para os avós, quando eu estiver em casa eu não quero mais essa TV ligada. E ele tinha a sorte que os avós respeitavam muito ele. Muito bem. Ele falou como se não bastasse eu ter ouvido isso na televisão. Eu fui para a escola e o assunto da professora foi esse. Aí ela veio com a pergunta se deveria existir pena de morte, o que a gente achava, se o pai do bandido que entregou o bandido para a polícia estava certo ou errado, e o que a gente faria se fosse com a gente. E aí ele falou, eu não aguentei, porque eu desliguei a TV na hora e fui na escola e tive que enfrentar isso. Então, eu acho que esse que é um outro problema que os pais têm que ficar alerta, né? E acho que é uma questão da violência. Na Fundação Casa, eles devem conviver com crianças que convivem com a violência desde que nascem, né? Direto. Então, e para ver como que eles sentem, como isso ataca, como isso faz mal, né? Então, eu soube isso por uma criança. Mas como é que um educador vai pedir a opinião de uma criança de 12 anos? Né? Aí é que Paula, você quer falar? Elisângela, quer falar alguma coisa? A grande dificuldade que eu percebo é que assim, essas crianças são rebeldes por natureza, vêm contestando toda a lei e todos aqueles que se postam como educadores. Como se ele já soubesse a grande verdade, toda a solução. E aí é a dificuldade, né? Como você educar um jovem que se acha dono da verdade por ser jovem e que, de fato, tem muita sabedoria e fala para você, que sociedade é essa? Que valoriza o dinheiro e não a educação. E aí você vai falar para ele, não, vai trabalhar para ganhar R$1.000. Ele fala, mas do outro lado eu ganho 4.000. O que eu faço? Então, o que eu vejo é que eles são muito perspicazes, sabem de tudo. Na verdade, ele te traz uma lição e ele fala, você fala de mim, mas você trabalha pelo dinheiro. Você trabalha, qual a sua finalidade? Falta muito nos educadores. O que eu venho observando é isso, que o educador também, como esse papel de social, ele esquece disso e o jovem, esses índicos, devolvem para você a toda hora. O que é essa educação? Você fala e não põe nem na verdade. A coerência. Então, aí, essa questão, quando a gente fala em educador, a gente não, na verdade é essa, a gente não pensa na Fundação Casa, a gente não pensa nessas crianças. Para quem não sabe, eu queria que você explicasse a Educação Casa. Quem fala? Fundação Casa. Vem, Paula. A Fundação Casa trabalha com jovens infratores. Então, desde 13 anos até 21 anos. Então, nós temos um contingente hoje no estado de São Paulo de mais de 10.000 adolescentes dentro da Fundação Casa. E esse contingente hoje é maior do que o contingente adulto. Então, está extrapolando. Nós estamos só encarcerando adolescentes, não estamos sabendo como tratá-los. Porque, na verdade, a sociedade coloca muito a questão da maioridade penal, de reduzir, de trazer para 16 anos. E coloca, muitas vezes, os assassinatos que esses jovens cometem. E, muitas vezes, eles são atacados. Mas a gente também teria que fazer uma análise por que eles chegam a esse estado, né? Que é uma miséria total, não tem educação, não tem participação familiar, a maioria não sabe escrever ou se sabe de uma forma muito precária, eles não têm acesso a nada, né? Então, a gente teria que fazer uma análise, o porquê que eles saem atacando, né? Muitas vezes, esses adolescentes chegam e falam para a gente que assim, o único reconhecimento que eles têm é ser um bandido. Então, eles são respeitados, né? Porque eles impõem uma arma, porque eles carregam, porque eles roubam. Aí, nesse momento, eles falam, aí, senhora, que eles chamam a gente de senhor e senhora. Aí, senhora, eles me respeitam. Porque enquanto eu estou no ponto de ônibus e, por exemplo, sou negro, que muitos deles, a maioria, 65% são negros, eu estou no ponto de ônibus, o policial vem e me bate, né? Então, eles acham que isso é o desrespeito, e é. Então, é toda uma questão muito ampla, que se eu ficar falando aqui, tomaria muito tempo,
mas teria que ser analisado o porquê deles chegarem do jeito que eles chegam e por que eles têm esse grau de agressividade. Obrigada. Foi ótimo. Se eles pedirem esmola, eles não são respeitados. É isso que eles vão dizer que também. essa era uma questão, isso vale um programa também, né? Não, a gente vai fazer, com certeza. Foi sem querer. Como eu vi vocês duas aqui, eu sei que vocês trabalham lá e a gente tem conhecimento e tem amizade. Eu achei muito apropriado colocar no contexto, porque já que a gente está falando sobre educação, e infelizmente a violência é um assunto mundial e a gente está na temporada de não violência, precisamos tratar as causas. Isso. Né? E então, direto ao ponto. Vamos lá, então... eles respondem a uma violência que eles recebem, não é? Agora, eu vou dizer assim, eu fui assistir um filmezinho, vocês falam, ela acho que ela vai falar coisa com coisa, mas vou falar coisa com coisa. Dos pinguins, tem em cartaz um filmezinho dos pinguins. Uma gracinha eles são, os pinguinzinhos. Gente, tem uma cena... Alguém assistiu o filme dos pinguins? Você assistiu? Lembram que tem uma cena que ele pega o filho de um polvinho e bate. E o polvinho, então, porque o polvo grande, ele é o vilão da história. Mas ele encontra um polvinho. Então ele bate no polvinho e o polvinho chora como um bebê. Então ele só diz assim, foi mal, e sai. Gente, se você acaba de espancar uma criança, um bebezinho, claro, é um polvo, mas para criança tinha que ter oi, desculpa. Então, eu estou dizendo como a violência, ela está nos meios de comunicação de massa, no que é considerado lazer. Outra cena dos pinguins, que está um sucesso aí. Foi que eu tive um debate bom lá. Outra cena dos pinguins. Eles quebram com a nave dos caras que o tinham salvado. Então, no mínimo, é uma ingratidão. E teve um grupo que resgatou, salvou num momento difícil, e, de repente, eles estouram com a nave. Então, sabe, esses valores... Então, o nosso problema mais grave hoje são os valores. O que é que nós valorizamos? Quando nós dizemos para uma criança, que tênis bonito, você está lindo. Você está valorizando o dinheiro, a compra. Se você diz para a criança, que bonito o seu comportamento, você ajudou o seu irmão. Opa, estou valorizando a solidariedade e tal. E a criança ouve repetidas vezes só o valor do que ela tem e não do que ela é. Então, nós estamos hoje realmente numa crise muito grande de valores. E quando o adolescente infrator diz, mas, ô tia, a senhora também não está atrás do dinheiro? Eu consigo de outro jeito, mais rápido, não sei o quê, né? Então, é verdade, ele tem razão no que ele está dizendo, porque as pessoas valorizam. As pessoas têm valor pelo que têm e não pelo que são. Que carro que eu encostei aqui? Vocês vão olhar lá. Né? É um Fit. Fazer uma propaganda. Mas ele tem 11 anos, meu carro. Como é que eu tenho um carro de 11 anos? Porque ele é bom, ele funciona, ele me dá trabalho. Estou no comercial, hein? Então, mas eu estou dizendo que tem gente que troca porque ficou velho. Mas não. Ele anda, não é? Te serve. Ele anda, ele me serve. O meu celular não é da última geração, porque eu quero me comunicar com ele. Agora, leio e-mails também, que é muito bom. Só que a pessoa vai trocando. Nós temos o que na nossa sociedade hoje? A obsolescência programada. Tudo precisa ficar velho para você consumir o novo. E nós estamos formando a criança desde pequenininha assim. Né? Eu vou falar mais uma só dos pais e acaba, porque senão eu... Assim, eu fui assistir o filme dos pinguins. Era estreia. Então saíram uns atores vestidos de pinguim, muito bonitinhos. Realmente a cópia exata dos pinguins, são muito simpáticos. Aí então a criança, sabe assim, a criança dos seus 4, 5 anos, fica encantada com os pinguins. Então elas fazem assim... Aí o pai fala, junta logo, filho, vamos tirar uma foto. A criança não tem tempo de ter o encantamento da infância, porque aquele pai quer registrar aquele momento para colocar no bendito do Facebook. Então, o próprio pai desrespeitando a infância. Gente, não foi um só. Foram todos os pais fizeram a mesma coisa. A criança chegava perto assim, sabe, puxa, estou diante do meu ídolo. Podia falar, ai, você gostou, filho? Não, vira, filho, vamos tirar uma foto. Vira, filho, vamos tirar uma foto. Olha que coisa. Então, a gente vê, nós estamos falando da questão da violência, você está falando da importância da não violência, que a gente sabe que é a solução. A violência nós já sabemos que não funciona. A história da humanidade vem dizendo isso. Então, o que tem que ter na televisão é o filme sobre o Gandhi, que conseguiu a independência da Índia na base da não violência. E não é só teoria, não. O homem tem na prática. É o amor, o desprendimento. O que o Gandhi deixou de herança? O óculos.
o livro e o lençolzinho que ele vestia. Os filhos acho que não ficaram muito felizes, né? Mas é isso, mas deixou um exemplo para a humanidade toda. Então, a gente precisa saber, quando você faz a escolha, espera, eu estou optando pelo ter ou pelo ser? E muitas vezes vocês vão ver como a gente opta pelo ter. Mas não pode ser, nós não estamos falando de educação do século XXI, então eu falo, opa, vou me corrigir. Né? Então, se eu vou falar para a criança, que roupinha bonita, não. Você pode até comentar assim, ah, bonito, mas não valoriza. Ai, você ficou linda, filha, com esse vestido. Então, ai, vou vestir esse vestido. Não, você ficou linda, né? Desse seu jeito, nossa, você tomou um sol, sei lá, qualquer coisa do corpo, mas mais da atitude que ela vai ter, que você elogia. Ela fala, ah, então é legal. Toda vez que eu ajudo meu irmão, meu pai me elogia. Então, eu vou ajudar meu irmão. Isso, claro, reforço, né? Agora, se toda vez que eu visto tal roupa, eu sou elogiada, ainda mais antecipando essa fase adulta, quer dizer, toda vez que eu pareço mais adulta, meus pais acham incrível, então eu vou ser um adulto em miniatura, que é um pensamento medieval. Na Idade Média, minha gente, a criança era considerada um adulto em miniatura. E hoje tem pai achando que isto é avanço. Só converso com meu filho. Nossa, meu filho parece um adulto em miniatura, ele já faz tudo, essas atividades que você falou, né? Já faz judô, blá, 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 blá. Esta criança, adulta em miniatura, perdeu a infância. E não estou falando de gente da Fundação Casa, não. Estou falando dos meninos de famílias ricas, que são crianças que não têm infância, não é? Bom, já falei. Eu ainda estou assim um pouco pensando, né, em como ajudar a resolver o problema, porque eu entendi, elas falando, eu entendi fundo o que elas devem passar. Na Fundação Casa. Exatamente. Então, quando a gente fala, a gente se refere àquilo que a gente convive no dia a dia. Quando eu falo em escola, o parâmetro que eu tenho é a escola que eu tive. Né? Os pais que frequentavam também a escola que eu conhecia, essa é uma realidade que está fora do meu contexto, mas que eu vou procurar agora com muito carinho pensar em algo que possa também ajudar esse lado, porque esse lado ainda é mais delicado, precisa de mais amor e de mais carinho para a gente poder encontrar uma maneira de poder ajudar. Com certeza. Bom, para a gente encerrar aqui, adorei, está sendo uma delícia, né? Para a gente encerrar esse nosso primeiro painel de educação, nessa temporada de não violência, em 2015, eu gostaria que vocês deixassem mensagens finais e a gente retorna, né, com mais frequência. Eu gostaria que vocês também pudessem pensar em projetos ou perguntas, ideias, aquilo que vocês sentem que a sociedade precisa, no Brasil e no planeta. Porque já que tudo começa na cabeça, na mente, e nós somos livres para pensar, vamos pensar num mundo mais justo, mais equilibrado, mais coerente, mais consciente, com mais respeito mútuo. E para elas que estão nessa sintonia, e profissionais na área da educação, e para a gente na Pax, que tem todo um contexto, um trabalho reconhecido pela energia da devoção, da paz e da força que o Mestre Saint Germain nos traz através dessa interatividade com pessoas e dimensões diferentes, vamos realmente aproveitar essa oportunidade que nos está sendo oferecida internacionalmente para que a gente possa colocar as nossas ideias e nós construirmos realmente um novo plano e um novo projeto da educação ideal no Brasil e na nossa bem-amada Mãe Terra, que foi isso que foi pedido por órgãos governamentais e não governamentais de fora do Brasil e também pelo plano espiritual, e é isso que a gente está começando hoje aqui. Uma perguntinha, você quer? Posso só passar um posicionamento, assim, uma opinião minha? Claro, você tem que vir no microfone. Não dá para falar. Pega ali a cadeira, senta para as pessoas te verem. Ele vai estar falando. Mais na minha Seu nome ali. Isso. Fala lá. Então, gente, é assim, ó, uma coisa que eu vou falar do fundo do meu coração. Eu tenho 33 anos atualmente. E, por exemplo, eu atualmente tenho alguns problemas que eu acho que falta os pais terem mais cuidado com... Os pais terem mais cuidado com seus filhos e as pessoas terem mais amor e cuidarem mais uma das outras, entendeu? Porque eu acho que isso falta realmente à humanidade, entendeu? As pessoas não
valorizarem tanto assim, você tem lá seu emprego, mas você ganha pouco, não sei o quê. Mas, por exemplo, elas não valorizam que a gente está se esforçando para tentar conseguir fazer alguma coisa. E, por exemplo, às vezes ela até tem um caminho, mas não digo assim, não nos apoia assim, dizer, não, meu filho, vai, você consegue, eu vou ver alguma coisa assim. Então acho que está faltando mais isso. Qual é o seu nome? André. André, obrigada pela sua participação. É muito importante do que ele disse, quer dizer, os pais terem essa relação mesmo mais amorosa com os filhos, porque hoje tem muito filho abandonado, hoje tem muito órfão de pais vivos. Então, separa os pais, vira uma guerra. Não que os casais que vivam juntos vivem em paz, mas estou dizendo que separa, e daí o filho acaba sendo um peso, ou está de um lado, ou está de outro, e a pessoa realmente passa a não acreditar no amor. Porque se os próprios pais estão sempre brigando, empurrando um para o outro, então e hoje é muito frequente os filhos de pais separados que vivem nesta luta. Então os pais, pelo menos, tudo bem que eu não dou certo com a minha esposa, mas a minha relação de pai, quer dizer, aquele que apoia o filho, a presença, o apoio para o filho, porque hoje tem muita jovem inseguro mesmo, porque a gente sabe que a base está ali na família. Se não tem essa base, a pessoa vai sofrer muito tempo na vida. Então a gente precisa a responsabilidade dos pais, não é? Então, isso daí, essa questão do amor, do carinho, do afeto, da compreensão, são itens que a gente pretende trabalhar para mudar isso daí, entendeu? Então, a gente hoje só está discutindo, mas são pontos que a gente pretende, sim, dar uma ênfase para que os pais mudem um pouco com relação a isso. Porque o amor, o afeto, tudo isso é fundamental. Sem isso, a gente não é nada, né? E isso vem da família, isso vem da casa, né? Então, isso é muito importante. Agora, então, vou aproveitar para deixar um recado, né? Que vocês continuem acompanhando, que a Carmen consiga, né? Esse ideal, né? Que ela está batalhando. A Pax, inclusive, estava em 3º lugar no... Conta. Não. Ela é muito Eu sou humilde. tímida. Não, mas Ela é verdade. Não importa. Vamos lá. É que assim, nessa temporada de não violência pela paz planetária, são 67 países e são 500 eventos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, em 67 países. E no Brasil somos só nós aqui na Pax. E ontem à noite eu recebi um e-mail da organização lá e a gente está em 3º lugar das energias daquilo que está sendo feito em prol da humanidade. E é o primeiro ano. E nós começamos, na realidade, a nos colocar, assim, a mostrar o que a gente está fazendo agora, porque o ano passado eu me inscrevi para participar, eles aceitaram, através do convite de uma pessoa que eu conheço ligada à ONU, e aí eu mandei as orações para a gente fazer em casa. E esse ano eu determinei, de acordo com as energias do plano espiritual, que nós vamos fazer vários eventos, né? E eu fiquei muito feliz, eu estou em estado de graça, realmente, e também agora com o nosso painel da educação, porque a educação é um projeto do Mestre Saint-Germain antigo, e a educação, eu acredito que seja um projeto de todos os países, porque o problema da violência no mundo começa na falta de educação, e não é obrigada, por favor, desculpa. É você realmente ensinar a pessoa a pensar, a agir, a se conduzir, né, a ter uma nova perspectiva e saber trilhar um caminho. E como eu vi a Paula e a Elisângela aqui, elas frequentam e eu tenho amizade, eu falei, não, vamos chamar a história da Fundação Casa, porque é uma realidade da cidade de São Paulo e do Brasil e de outros países, também tem violência e de adolescentes que são presos, que são infratores, etc. E a gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que não existe. Nós temos que tentar trabalhar aquilo que existe da melhor forma possível e evitar que isso continue acontecendo daqui para frente nas gerações futuras, né? Eu estou super feliz desse nosso reencontro, né? E desse nosso início de um grande caminho aí na energia da luz. E eu só quero pedir que os mestres nos iluminem para que a gente possa realmente fazer um belo trabalho e consiga fazer esse trabalho, porque a vontade, o amor, a coragem, tudo isso a gente tem, mas a gente precisa dessa força espiritual também para encontrar a solução,
para ir fundo naquilo que precisa, né? Porque a teoria a gente tem, sabe, conhece de muitos anos, tal, mas a gente precisa dessa inspiração, dessa luz para poder ser bem-sucedido. Bom, então, que bom. Realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você falou estado de graça? Gostei, estado de graça, muito bom. E de gratidão, né? Graça, quer dizer, de felicidade e de gratidão também. E de graça também de beleza. Não, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Né? Então, tem o sentido da beleza também. Então, está tudo muito bom. Com relação à educação especial, o último recadinho que eu gostaria de dar é que, sempre que a gente tiver uma criança por perto, pense que você é um modelo para ela. Então, se você vai gritar com... Você está na fila do banco, você vai falar agressivamente com a pessoa, ela não é da sua família, mas ela é uma criança, ela está aprendendo. Então, ela está aprendendo com você que tem que gritar com caixa. Não. Então, mostre para ela que não é assim. Que você tem que falar delicado, que você tem que ajudar. Então, nós podemos pensar num projeto muito amplo, mas estou falando da nossa participação nesse momento. Tendo uma criança, saiba que você é modelo para ela. E vamos parar de conversar sobre os assuntos pesados. Porque a criança fica assustada, fragilizada, traumatizada, depressiva. Então, puxa assunto. Aconteceu uma coisa muito ruim. Mas o que é possível tirar de bonito daquilo? Ou então, não comenta aquilo. Comenta coisa boa, porque a criança precisa de esperança. Tirar a esperança de criança é o genocídio do futuro. Então, a gente tem que estimular. Então, não conversa. Eu posso falar mais um pouquinho ainda? Eu estava no sul da Paraíba. Não, no Piauí, desculpe. No sul do Piauí, numa cidade chamada Paulistana. Um rapaz de 15 anos chegou para mim e falou assim: a senhora é de São Paulo? Eu falei, sou. A senhora me diga, quantas vezes a senhora é assaltada por dia? É a informação que ele tem através dos meios de comunicação. Ele acha que em cada... umas 3 vezes por dia eu sou assaltado. Não é verdade. Claro, não estou dizendo que a situação esteja fácil na cidade de São Paulo, mas não é assim. Mas o que ele escuta da mídia dá para ele chegar a esta conclusão, que cada paulistano é assaltado algumas vezes por dia, certo? Então veja o que é isso na visão da criança. Vê uma cena triste lá, então ele viu alguém sofrendo um acidente e tal, e aí ele chega para comentar com o pai e fala: pai, você viu, o cara machucou? Ele fala: eu vi sim, filho, vamos jantar. Meu Deus, ele queria... Você precisa assim, foi. Então você tem que se envolver. A emoção dele brotou, você tem que dizer, puxa, que pena que aconteça. Mas, filho, isso é um caso só. A maioria das pessoas não faz isto. E a gente tem que fazer. Agora, ele ouve aquela informação da mídia e vai ficando mesmo no estado de depressão. Porque, então, vamos conversar sobre coisas boas. Há muitas coisas boas acontecendo. A Pax é um movimento desse, certo? E não é a única. Existe muita coisa acontecendo boa no mundo. E a gente tem que falar sobre isso. Se é para falar mal, silencia. Isso vai ajudar a gente no processo nosso de educação e ajudar as crianças que estão conosco. Tá bom? Eu concordo. Super obrigada, Ilíada, Maria Aparecida. Obrigada a vocês. E obrigada a Deus pela oportunidade, que a gente possa continuar tendo saúde física e mental, para conduzir esse processo de educação e todos os nossos caminhos. Eu estou muito feliz nesse nosso novo momento, e mais importante é cada um realmente fazer a sua parte, né? A gente está plantando a semente de uma grande energia que é fundamental nessa nova consciência de respeito mútuo e de integração, porque nós somos todos unos com a natureza, uns com os outros, com as formas de vida, com as energias e com as irradiações. E eu tenho consciência e tenho a certeza de que esse nosso início vai gerar muitos frutos. E eu queria convidar vocês que estão aqui, vocês que estão conosco na internet, a mandarem e-mails com sugestões de pauta, com algum tipo de projeto que você tenha, para que a gente possa viabilizar da melhor forma possível, para que nós possamos criar este mundo melhor que nós queremos aqui na nossa vida. Agradeço a Deus, ao Mestre Saint Germain, queria agradecer a todas as pessoas que estão nesse projeto de educação internacionalmente, e dizer que nós estamos aqui para servir em todas as áreas que nos são oferecidas. E tenho a consciência e a certeza de que o nosso governo do Brasil também vai fazer a sua parte, através daquilo que é necessário e aquilo que é possível no contexto atual que nós estamos vivendo. E aquilo que não der para fazer agora, farão no futuro, porque essa é uma semente que tem a persistência e a luz de uma nova energia, dessa nova idade do ouro, dessa nova força de perfeição e amor incondicional. Então, agradeço a vocês. E lembre-se que o mundo melhor, mais consciente, muito mais saudável, mais próspero, mais feliz, com muito mais educação, começa
com cada um de nós, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas inspirações, com o nosso comprometimento, com as nossas consolidações e, acima de tudo, com as nossas preces, porque rezar é a forma que nós temos de trazer do plano divino a inspiração. E se tudo começa na cabeça, que nós possamos ser inspirados em criar realmente essa consciência de unidade, de respeito ao mundo, de um mundo melhor. Super obrigada a todos, muita luz, muito amor, obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada.